paz e graça. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Num certo dia nebuloso, um pouco chuvoso e frio, me encontrei preguiçoso vendo vídeo com poucos views. Na pele arrepio, bem nervoso aprecio, curioso pra ver o final que ainda ninguém viu. A lágrima que escorre dos meus olhos sem que eu mande, seco com a manga da camisa com restos de pão. O roteirista que não alisa com suspense que é grande, e antes do fim algo forte tocou meu coração. Num instante percebi que era a minha história. Não era Netflix, já era Six. Aquela hora, vi minha vida, tudo que eu joguei fora. Não fui uma pessoa amável à toa até agora. Vou pro espelho, vejo quem só eu conheço. Meço a luz pra selfie, me deparo com esse chão. Quando percebo a lata que é capa eu desço. Já tá na hora de partir deste mundo hostil. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso 1 Pedro 3:11 diz: aparta-te do mal. Salmo 141 diz: Peço pra quem peço achar ao esses Senhor. escritos, espalhem. Os que me conhecem sabem muito bem que desse jeito que tá, não dá se pá. Já vou me encontrar em águas puras, amém. Desisto dessa vida, deixa quieto, me entrego. Convém que eu diminua e trate, mate meu ego. Vivendo sanguessudo, mas falante de tudo. Só tiro ouvidos pro mundo, tá certo, eu fui um prego. E assim que eu me acho hoje, sem máscara, tô a fim de nascer de novo. E quem viver verás, e pra quem isso aconteça, esse aqui hoje morrerás. E antes que alguém perceba, esse aqui jaz. Peço um minuto de silêncio em respeito e paz. Tô indo pra não voltar mais a viver assim. Me sinto bem melhor com essa decisão voraz. Me traz a bata branca, é o início ou o fim. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Ao cubo. Essa música me retrata nas vigílias que nós fazíamos na nossa igreja matriz. Desce como vaso velho e quebrado, e sobe como vaso novo e restaurado. Desce como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo restaurado. Quebrantamento, arrependimento, metanoia.
É isso que nós vamos falar aqui. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente os pobres. Sejam apanhados das armadilhas ciladas que maquinaram. Nós vamos ver esse preceito na vida de Ramã. O bem sempre prevalece sobre o mal. E você vai ver em Esther. Esther, ela fala sobre isso. É interessante que Deus, ele ama fazer o bem. Deus, ele tem compromisso com o bem. Quando alguém faz o bem, ele reflete a natureza de Deus. E se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de vós sobre vocês, disse Jesus. E o seguinte, e entrando Ramã, o rei lhe disse, que fará o homem cuja honra o rei lhe se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para que faça honrar mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe coroa real na sua cabeça, vestidos reais, galvagura reais, enfim, uma série de nobrezas. Entregue-se o vestido e o cavalo à mão dos príncipes, do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem a cuja a honra se agrada, e levaram-no diante dele. Assim servirá ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei Ramã, apressa-te, toma o vestido e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixar-te cair de tudo quanto disseste. Queridos, a natureza do bem é fazer o bem, a natureza do mal é fazer o mal. Ramã usou seu poder para o mal. Ramã, para você situar, havia nesse contexto alguns personagens. A personagem principal era a rainha Esther, uma rainha judeia, onde Esther foi agraciada diante do rei, dentre tantas mulheres. E Esther era uma rainha, se tornou uma rainha. E Deus colocou graça, unção e favor diante do rei Mardoqueu, do rei Assuero, melhor. Esther tinha um tio chamado Mardoqueu, que ele deu instruções. Um homem de Deus, um homem de princípios, um homem de valores, um homem que fazia o bem. Perceba que na vida tem o arquétipo do mal e o arquétipo do bem. Não existe pessoas melhores do que a outra. Agora, existe pessoas que se dobram, que se ajoelham, que se lançam diante do altar de Deus. Uma pessoa boa, ela pode se tornar melhor ainda. E uma pessoa má, ela pode se tornar uma pessoa boa. Nós vemos a história de Ramã. Ramã usou seu poder para fazer o mal, para prejudicar os judeus, e não somente os judeus, mas para prejudicar Esther. Ramã não só queria eliminar Mardoqueu, mas também todo o povo judeu. Ramã era semita, ou seja, tinha ódio, raiva dos judeus. Ele, quando viu que Mardoqueu se postou diante dele, ele ficou com alguma raiva, algo que tomou a vida daquele homem. Ele ficou com inveja. A inveja é a vingança dos derrotados. O que outro tem,
o que eu não tenho, o que outro faz, o que eu não faço. A inveja é a raposa que tentou pegar as uvas e não conseguiu e disse: "Ah, estão verdes." Aí da inveja tem a amargura. A amargura é uma hemorragia da alma. A amargura é uma hemorragia da alma. Pessoas invejosas, elas são perigosas. Pessoas amargas, elas são perigosas. O ódio, depois vem um ódio, que é quando alguém deseja o mal contra o outro, que aquele mal volta-se contra ele mesmo. Né? O mal volta contra ele mesmo. Foi o que aconteceu com Ramã. Ele foi produto do ódio, produto da inveja, ele ficou amargo e ele fez um plano para destruir todos os judeus. Só que aquela história que aconteceu com Balaão, quanto mais ele perseguia, quanto mais ele fazia armadilhas, caluniava, difamava, preparava ciladas para o povo, Deus honrava o seu povo, porque Deus tem compromisso, queridos, com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. Deus tem compromisso com a sua palavra. E o interessante é que Ramã, o mau Ramã, você vai ver Esther falando, o mau Ramã preparou um plano sinistro, diabólico, satânico, luciférico, movido pela inveja, pelo ódio, pela amargura, de destruir os judeus, caluniando, golpe baixo. Naamã, ele foi um cara que se deixou se contaminar, e acredite, ele não precisava disso. As pessoas que estavam onde estavam não ofereciam nenhum perigo para ele, mas o diabo, ele levanta para cair. E o diabo, ele levanta as pessoas fazem aquilo que agrada a eles e não pensam no raciocínio, nas consequências. Não pense no raciocínio naquilo que a vida pode lhe retribuir. Faça o bem. Seja a resposta de Deus em fazer o bem. Queridos, fazer o bem você não perde nada em fazer o bem. Esther acordou para a missão. E Deus falou, Ramã e Mardoqueu, que era o tio de Esther, falou para Esther, Ramã fez um plano diabólico para destruir os judeus, para destruir vocês, para destruir a todos nós, que temos sangue de judeus. Deixa eu te dizer uma coisa, Esther. Não pense que porque você está aí no alto e sublime trono, que você não vai ser alvo do ódio, da raiva de Ramã. Pelo contrário, Deus pode dar livramento de outras partes. Porém, contudo, entretanto, todavia, você também vai perecer. E vocês conhecem a história de Esther, uma mulher extraordinária. Aliás, as mulheres poderiam seguir o exemplo de Esther, mulher de Deus, uma mulher extraordinária, temente, uma mulher que tinha os princípios e valores cristãos. Ela fez um jejum, ela fez um banquete. E naquela cena onde os filmes falam, onde as novelas cristãs, os seriados, enfim, os teatros, uma cena linda, aonde Esther aparece diante do rei. Apenas uma observação. Só poderia aparecer diante do rei que fosse chamado homem ou figura nenhuma
poderia aparecer diante dele se não fosse chamado? Na maioria dos casos, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, as pessoas eram mortas. Esther fez o jejum de 3 dias. Esther falou, se eu perecer, pereci. Mas o rei achou graça diante da grande mulher de Deus. Sim, Esther era uma mulher bela, bonita, encantadora. Mas a beleza de Esther era uma beleza interna. A beleza de Esther é uma beleza que transcendia. Era uma beleza emanente. E o rei achou graça diante de Esther. Ou por muito menos, o rei poderia despor Esther do seu cargo, se não fosse matá-la, como fez com a rainha Vasti. E o plano seria aniquilado. Quando ela foi falar com o rei, ela se vestiu, colocou as vestes reais. A propósito, como é que você tem falado com Jesus? Como é que você tem ido para Jesus? Esther teve postura. Algumas pessoas são indiferentes. Quando as coisas não mais doem, as pessoas não sentem mais a dor do outro, não tem mais compaixão, piedade. Compaixão, piedade, misericórdia, um sentimento que Jesus tinha e envolveu Jesus de íntima compaixão. Envolveu Jesus de íntima compaixão. Jesus tinha misericórdia das vidas das pessoas. A propósito, você tem compaixão? Você pratica misericórdia? E mais uma vez vem aquele ditado de Jesus que fala, olha, a quem eu compararei a estas gerações? A meninos, canta-se flautas e não se alegra. Canta uma canção de choro e não se entristece. Ou seja, Deus está falando de indiferença, desdém, descaso com as coisas nobres que Deus colocou, os princípios que Deus estabeleceu. A propósito, você tem dado valor às coisas de Deus? Hoje as pessoas são insensíveis. Hoje as pessoas, elas amorteceram. Deus anestesiaram a si mesmo, estão adormecidas. Vivemos num mundo de zumbis, onde as pessoas não têm sentimentos, não têm consciência, não têm misericórdia, compaixão daqueles que estão ao seu redor. Em todos os meios falando, que alguém já dizia, se você encontrar alguém que tenha misericórdia do outro, compaixão e piedade, alegre-se, ali está um cristão. Mas muito bem, perceba. E quando Deus quer honrar, queridos, não adianta. O diabo ele pode complicar, que Deus descomplica. E se ele descomplicar, Deus vai complicar. Se ele descomplicar para que o mal prevaleça, Deus vai complicar o mal. Deus é Deus, querido. Com Deus não se brinca. Deus é quem contendeu com Deus e teve paz. E perceba, Esther capítulo 6, versículo 10. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha.
Esther fez um banquete e convidou o rei 2 ou 3 vezes, e Esther, de forma sábia, denunciou todo o plano de Ramã ao rei. E acredite, o rei não gostou, ficou furioso com Ramã. O rei ficou muito indignado com Ramã, e a forca que ele fez para Mardoqueu foi a forca que ele foi enforcado. Ei, deixa eu te dizer, como um homem de Deus, as forcas que o inimigo fizeram para você, eles vão se enforcar nelas. Ninguém matou Saul, Davi não matou Saul, Saul morreu por si mesmo. O mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Às vezes as pessoas pensam, não, o fulano fez mal a fulano, Beltrano fez mal a Beltrano, Cicrano fez mal a Cicrano. Não, isso não acontece. Quando alguém faz mal a outro, ele faz mal a si mesmo. Quando alguém faz mal ao outro, ele faz mal a si mesmo. A não ser que haja quebrantamento, arrependimento, metanoia e mudança de rota. Metanoia significa dizer, em um outro sentido, no sentido mais simples, você é para o norte e agora você vai para o sul, né? Você é para o norte, agora você vai para o sul. Então, metanoia quer dizer isso. Metanoia quer dizer mudança de rota. E acredite, aconteceu isso com os homens de Deus que ressignificaram as suas vidas. Homens que viram o quanto erraram e se quebrantaram diante de Deus, e Deus teve misericórdia, compaixão, piedade, graça da vida desses homens. Deus, ele é tardio em se irar. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. Esther, ela se apresenta diante do rei e disse: Esther, um homem, o opressor. Gente, queridos, tem gente que oprime as pessoas. Tem gente que oprime. Tem gente que coloca as pessoas de uma saia justa em situações delicadas, de forma sórdida e pérfida. E essas pessoas, se não se arrependerem, infelizmente, pagam caro, porque Deus é um Deus que pune. Eu sempre falo que eu vi uma pregação, eu me lembro como hoje, eu fui ver uma pregação de um pastor chamado Casca de Bala, pastor Wilson, aí na cidade de Conceição da Feira. E esse pastor Wilson ganhou muitas almas, um homem de Deus, fazia parte dos maiores tráficos do Rio de Janeiro. Deus ganhou, como ganha qualquer um, e aí configurou, teve uma vida plena, transformada pelo poder de Deus. E eu me lembro uma das coisas que ele falava na pregação dele, que não mexa com a igreja nem com o crente que tem a Bíblia debaixo do braço. Enfrente qualquer coisa, mas não mexa com a igreja nem com o crente que anda com Bíblia embaixo do braço. Acredite, ele está certo. Acredite, ele falou algo que é sábio. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal que era determinado pelo rei
Tornando, pois, o rei do jardim, do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriu Amã o rosto. Então disse Ramona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a força de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falava para o bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai nela. Meu Deus, enforcai nela. É forte isso. O rei se enfureceu contra Ramã e ele, para piorar as coisas, ele se ajoelhou no leito onde estava Ester. O rei maldou. O rei teve uma impressão que não ficou muito bem e a ira do rei se acendeu mais ainda. E o rei mandou que imediatamente enforcasse ele na forca que ele fez para Mardoqueu, o tio de Ester. Aí você vai ver aqui. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Deus deu estratégia à rainha Ester, Deus deu direção, Deus deu orientador, Deus botou Rabona, botou Hagai. Rabona, 2 eunucos que você vai ver se destacando aí, se você for estudar o livro de Ester. Rabona e Hagai. Ester foi uma princesa, é um arquétipo de mulher de Deus a ser seguida. Mulher de Deus, mulher que orava, jejuava, buscava a Deus, temia a Deus. Uma mulher que, obediente a Deus, não foi tomada por aquilo que ela possuía, passou a se tornar uma rainha, uma mulher talvez mais poderosa da sua época, mas contudo, todavia, uma mulher de coração contrito, quebrantado diante de Deus. Aliás, não é o lugar que você está que fala sobre você. É o seu coração que vai falar sobre você. Não importa se você está num cargo alto ou altíssimo, ou um cargo baixo ou baixíssimo. O que importa é o seu coração. Deus quer e observa o seu coração. Deus esquadrinha o seu coração. Deus, ele conhece tudo. Quando Deus deu a visão a Daniel, o livro de Daniel é um livro fantástico. Eu estava analisando, pesquisando o livro de Daniel. É coisa tremenda. As profecias se cumpriram de forma fantástica, ao pé da letra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou para Daniel muitas coisas e você vai ver que, você estudando os livros de história, como o enlace de Marcos Antônio com a rainha Cleópatra aconteceu, e Ester, e melhor, Daniel já tinha falado sobre isso, Deus já tinha revelado a Ester. Então Deus, ele avisa aos seus servos o que vai acontecer. Deus dá direção aos seus servos, Deus dá posição aos seus servos, Deus dá postura aos seus servos. Deus deu postura à rainha Ester. Ester foi uma rainha, é um protótipo, um arquétipo de mulher de Deus. Aliás, você que é mulher, você que é cristã, leia o livro de Ester, espelhe-se em Ester. Hoje em dia, a cultura contra as mulheres é terrível, principalmente no Brasil. Alguns lugares são piores do que o outro. Mas leia o livro de Ester, as mulheres da Bíblia, Ester, Ruth, Débora, Maria Madalena, a mulher Ciro Fenícia,
a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue. Que mulheres tremendas! Que mulheres tremendas, mulheres de Deus fantásticas. Muito bem. Deus favoreceu e honrou Esther. Deus favoreceu e honrou Esther. E Deus honrou Esther quando Esther se humilhou. Ela fez o jejum, ela fez a sua campanha de oração, ela pediu que as suas servas, ela tinha graça, e a graça das suas servas chegou até ela. E tudo que ela fazia, os eunucos, os seus servos, as suas servas, e pasme os senhores, as pessoas não seguiam o rei, o Deus de Esther, e passaram a se encantar com o Deus de Esther. E Esther pediu, olha, jejum por mim, vamos jejuar todos juntos. E todos eles, até os animais, jejuaram. Impressionante, Esther. Impressionante, a rainha Esther. Mardoqueu, Deus honrou também. Deus lhe deu autoridade sobre todo o império. Foi aquilo que Deus fez com Daniel. Foi aquilo em relação aos reis. Daniel participou de 3 reinados persas. E em todos os 3, Daniel foi honrado. Foi aquilo que Deus fez com José. Deu poder sobre todo o Egito. Foi aquilo que Deus fez com Moisés. Enfim, Mardoqueu não aparece muito entre esses personagens bíblicos, mas Mardoqueu é um homem extraordinário. Que homem! Alguns homens da Bíblia me encantam, me fascinam pela sua experiência com Deus, pelo seu relacionamento com Deus. Alguns deles não são alguns tão famosos como o próprio Mardoqueu. Mas que exemplo, que coisa bonita. A Bíblia fala que ele diz, aparta-te do mal e faça o bem. Levantai a mão santa sem contenda. Jesus ele tem um compromisso com o bem. Pela 1 Pedro 3,11 fala, aparta-te do mal. Você tem que apartar-se do mal. Salmo 145, versículo 18 diz, perto está o Senhor dos corações verdadeiros. Perto está o Senhor. Deus ele está perto. Quando há um coração contrito, quebrantado, um coração purificado por Deus. Acredite, Deus ele fica perto. Deus ele se achega. Deus ele gosta dessas pessoas. Deus ele gosta de pessoas humildes, simples. É o princípio, queridos. É o princípio bíblico, a humildade, a simplicidade. É o princípio bíblico. Eu não estou falando aqui que eu falo humildade, simplicidade, não falo miséria nem miserabilidade. Não é isso, muitas pessoas confundem. Humildade é no coração, simplicidade é no coração. É você honrar a Deus, é você honrar o próximo, é você fazer o bem, é você ser um instrumento nas mãos de Deus, é você não ser possuído por aquilo que você possui. E você vê que é tão forte que Deus ele dá o exemplo de Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que em forma de Deus não teve usurpação ao ser igual a Deus, mas aniquilou-se, morrendo de morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
ao qual o nome de Jesus dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, querido, nada melhor do que nós aprendermos com Esther. Quando você se dobra diante de Deus, naturalmente você vai ser privilegiado por Deus, abençoado por Deus. Se dobre diante de Deus, dobre o seu coração, fale para Deus aquilo que você precisa, tenha comunhão com Deus. Elimine esses 4 inimigos da sua vida. Foi o que levou Ramã a se levantar contra o povo de Deus. A inveja, a vingança dos derrotados, a amargura, a hemorragia da alma. Pessoas amargas, elas caluniam, elas difamam, elas são traidoras, porque ela foi picada por um animal inóspito, asqueroso, sórdido e pérfido, que é a amargura. O remédio é o arrependimento, a metanoia. Há arrependimento para todos e para todas. Há um caminho, uma solução. Esse caminho é o arrependimento, a confissão, o arrependimento, a metanoia, deixar de fazer aquilo que você fazia. O problema é que muitos reconhecem, sabem e não querem. E aí o preço é muito grande, o preço é muito alto. O ódio é quando alguém deseja totalmente o mal do outro e o mal acaba acontecendo contra ele mesmo. Foi o que aconteceu com Ramã, o mau Ramã. A forca que ele fez para Mardoqueu foi a forca que Assuero, o rei, marido de Esther, mandou que ele se enforcasse. O ódio é contra a lei da prosperidade. A Bíblia diz que aquele que vive em ódio vive em ponto cego. A amargura da alma, as pessoas sangrando, uma dor imensurável, uma dor não curável. As pessoas tendem a viver esses sentimentos. O bom é entregar a Deus. A solução é a Bíblia, a solução, temos a solução é a palavra de Deus, é o perdão, é a confissão, o perdão é se declarar diante de Deus. Esses 4 áreas da Bíblia que eu gosto muito pela misericórdia de Deus, Deus me deu uma noção, a área eclesiológica, a área teológica, a área bíblica e a área espiritual. São 4 fundamentos do reino de Deus: o teológico, o bíblico, o espiritual e o eclesiástico. E como um está atrelado ao outro, por exemplo, uma igreja que ora, uma igreja que adora a Deus, Espírito e verdade, é uma igreja sadia. Isso é algo espiritual, que vai fazer uma comunidade eclesiástica forte. Consequentemente, vai vir a graça de Deus, que vai ser algo bíblico. Toda vez que o povo de Deus adora a Deus, se prostra, vem algo bíblico. E a eclesia, a comunidade, ela se regozija em Deus. Por isso que é bom a igreja é algo divino. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Interessante que a eclesia foi fundada por Jesus e nós somos parte da eclesia.
para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus, exalte a Deus. Às vezes as pessoas, elas não têm uma real noção das coisas e não buscam a Deus. Busca a Deus, dobre seu joelho diante de Deus, se proste diante de Deus e Deus vai falar com você. Não com aquela performance. Hoje há muitos fariseus, escribas, doutores da lei, que são aquilo que Jesus falou, são os hipócritas, os artistas. Os hipócritas é a representação para os artistas. Quando você vê alguém ensinando, aquela personagem não é ele. E muitas pessoas podem fazer isso até diante dos homens, mas não pode fazer diante de Deus. Como eu falei, Deus, ele pesa os corações. Algumas pessoas têm aqueles arquétipos e levanta o braço e chora, mas apenas são filactérios. Na verdade, seu coração está longe de Deus. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim. O bom é nós termos o coração perto de Deus. Perto está o Senhor, daqueles que invocam verdadeiramente seu nome. Veja só o versículo. Eu vou ler aqui o versículo na íntegra. Salmo. Se esse salmo não falar com você, não sei o que pode mais falar com você. O salmo diz o seguinte: perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus, ele é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o espírito e verdade. Não estou dizendo aqui, você sabe que eu não sou contra a fórmula, formato. Deus, ele, contudo com ordem e com decência, claro, o princípio da ordem e decência e do equilíbrio. Deus, ele se manifesta na vida de algumas pessoas de alguma forma. Tem pessoas que são sensíveis ao toque de Deus e alguns desabam em lágrimas. Isso é bonito de ver. Outras fecham os olhos, não caem lágrimas, mas seu coração está derretendo diante de Deus. Outras pulam, outras engrandecem. O importante é ter o coração nas mãos de Deus. A propósito, como é que está seu coração diante de Deus? Como é que está você diante de Deus? Espero que você esteja bem. E se não estiver, procure estar e procure e sempre esteja. Ele sempre esteve ao teu lado. Ele sempre está e sempre estará. Às vezes você não vê, às vezes você não sente, mas ele está. Muitas pessoas pensam que para ver a presença de Deus precisa de um arrepio. Não. Deus, você sente quando a sua alma está em paz. Louva a Deus pelas igrejas, louva a Deus pelos obreiros, ministros, pastores. Louva a Deus por todos, pelas autoridades. Mas a presença de Deus, ela é indispensável. E Deus sempre tem que estar no templo, seja físico ou espiritual. Aliás,
sente na mesa e chame Deus para dentro do templo. E o templo é o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Também o templo, a sua igreja. Busque a Deus, ore para a sua igreja, ore para o seu pastor. Ore por todos. Ore pela a sua cidade. Seja um homem de oração. Esther era uma mulher de oração. Falamos muito de Paulo, de Pedro. Mas Esther era uma grande mulher de oração. E uma mulher que zelava pelo templo. Como é bom estarmos no templo. Esther foi essa mulher fantástica. Devemos ser como Esther. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Então na história E o seu sangue mudou o destino de muitas pessoas. Aliás, mudou o destino de Israel. Elas permitiam que Deus usasse Esther. mas sua graça me alcançou. Eu me rendo E ela ao amor, se dobrou rendo ao seu amor. diante do rei, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, diante do rei, eu me rendo. e Deus deu graça. Meu Deus, que mulher fantástica. Mudou a história, mudou o destino de Israel. Humildade, simplicidade, estratégia, fez o bem. Então a história, claro que nós falamos de grandes homens de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, só fé, Elias, Eliseu, Davi, Paulo, só fé. Mas a Bíblia tem grandes mulheres que se renderam ao amor de Deus, que se renderam às pessoas. É bom. É admirar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tem tratado do mundo, indiscutível, o maior de todos, o mais sublime, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Os gregos pedem ensinar, ou melhor, os judeus pedem, os gregos pedem sabedoria. Platão, Aristóteles, Escolásticos, Zenão,
Aristóteles, Platão, Sócrates. tornando-se a semelhança de Meu homens Deus, que versículo. e reconhecido em figura humana, e a si mesmo Que sumiu, versículo. tornando-se obediente até a morte de cruz, Foi pelo que também Deus o exaltou um dos versículos que eu gravei, acima de todo nome, que eu acho para que lindo, o nome de Jesus fantástico. se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Os judeus pedem sinais, Jesus Cristo, Elias, para a glória de Deus Pai. Eliseu, Moisés, só fé. Aí Paulo vem com a dialética linda, fantástica. Eu prego Galileu crucificado, que é escândalo para os crentes e loucura para os judeus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixe-me orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, o Senhor conhece o coração dessa criatura, dessa pessoa que está nos vendo, Senhor. Seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Senhor, eu te peço que o Senhor entre nos recônditos mais profundos do seu coração. Traga luz, Senhor. Que essa pessoa venha praticar o bem. Que essa pessoa venha ser chamado filho de Deus. Que essa pessoa, Senhor, venha ser considerado filho, Senhor. E filhos amadurecidos. Limpa, ajuda ela na sua falta de fé. Se ela não consegue vencer essa barreira, Senhor, ajuda, Senhor. É lindo, Senhor Deus, como nós não conseguimos fazer algo, nós não temos capacidade, competência, condições, mas nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá condição, o Senhor nos dá competência, capacidade, o Senhor nos dá unção, graça e favor. Dá unção, graça e favor a essa pessoa, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Dirigindo, conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, queridos, Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima oportunidade. Bendito na letra desse hino. Galileu, Fernandinho, coloque esse hino. Escute. Meu Deus. Aleluia.
Meu Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Apaixone-se por cidade de Deus. Entregue seu coração. Ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua. Aleluia. Aleluia. Eu amo Gabriel. Deus abençoe a todos vocês. Tem alguma questão teológica, bíblica, escatológica, eclesiástica? Mande para nós. Um forte abraço. Até mais, se Deus quiser e quando Deus quiser. Shalom. Que o Espírito Santo venha estar sobre todos vocês.